O que eu quis dizer com tudo isso é que os terraplanistas estão se baseando nesses elementos. Estão procurando elementos de uma base comum para a experiência. Quais são esses elementos? São elementos lógicos, são elementos matemáticos, são entes ideais. Por exemplo, se a água é plana, é sinal de que em nenhum ponto há curvatura. Pois bem, do outro lado, teríamos que dizer o seguinte: se a Terra fosse um globo, a água teria curvatura. Só que aí acontece um problema. Se há uma curvatura, no vértice dessa curvatura não pode ter água. Nem poderia ter água depois do vértice. Por quê? Porque a água, pela lei chamada lei da gravidade, teria que descer. Descer para onde? Então vejam, voltando à questão da Terra globo, o que foge à lógica é a tal da teoria da gravitação, que é ainda puramente metafísica. Porque vejam, vamos imaginar que isso aqui seja um globo. Se é um globo, tem água em cima, tem água dos lados e tem água embaixo. O que segura essa água? Por que a água que está embaixo simplesmente não desaparece no abismo cósmico? Por que ela está ali? Ah, professor, por causa da lei da gravidade. Bem, se é por causa da lei da gravidade, então a lei da gravidade tem que explicar por que eu consigo jogar um objeto para cima. Porque se a lei da gravidade é tão forte, capaz de segurar a água dos oceanos, ela teria que exercer uma massa violenta sobre qualquer objeto. Eu mesmo não poderia sair do chão. Eu não conseguiria dar um pulinho de 5 centímetros. Por quê? Porque a gravidade que segura um oceano inteiro, ela não me permitiria eu, uma formiguinha, dar um saltinho que fosse. Ou estou sendo irracional? Outro detalhe importante. Imaginem, na curvatura da Terra, um navio saindo de uma margem, de um porto, e logo desaparecendo. Ele desapareceu porque entrou na curvatura da Terra. Ou seja, ele está na descendência. Se nós usarmos a mesma lógica a mesma lógica que é usada para dizer como que a água é segura, então ou esse navio ficaria parado, ou então o contrário disso, ele simplesmente despencaria em alta velocidade. Porque, como diz o ditado, na descida todo santo ajuda. E parece que os navios continuam, na falta de vento e vela, precisam usar os seus motores em qualquer ponto do oceano. Em nenhum deles, parece-me, há uma queda. Os navios, os grandes navios, estão acelerando o tempo todo, a menos que cheguem perto de algum obstáculo, porque não são empurrados. Agora, outro detalhe, se o navio, pela tal força da gravidade, descesse, a água teria que descer junto. E aí, meus irmãos, onde tudo isso ia parar? Então, eu quero dizer o seguinte: a teoria de que há uma força segurando a água, ela é puramente metafísica e quase irracional. É preciso ter mais fé para acreditar que existe uma força segurando a água do planeta em todos os lados, do que para acreditar na planicidade da água. Infinitos testes já foram feitos e comprovaram. A água simplesmente é plana. Em nenhum momento há uma curvatura na água. E aí, como explicar isso? falls is because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that.
Objects move because they're pushed, not pulled. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravity. A força eletromagnética é bilhões e bilhões de vezes mais forte do que a gravidade. Seria uma batalha penosa para Einstein unificar essa A força eletromagnética é bilhões e bilhões de vezes mais forte do que a gravidade.